Olá pessoal, chamo-me João Manuel, professor de Biologia, e hoje iremos estudar conceitos gerais da genética. A genética é o ramo da biologia que estuda como as características dos seres vivos são transmitidas de uma geração para outra e como ocorre a variação entre os indivíduos. Essa ciência busca compreender o funcionamento dos genes, do DNA e dos cromossomos, explicando desde a cor dos olhos até a herança de doenças genéticas. Seus conhecimentos são fundamentais para áreas como a medicina, a agricultura, a biotecnologia e a conservação da biodiversidade. Nesta aula, veremos os principais conceitos necessários para compreender os mecanismos da hereditariedade e os fundamentos do estudo da genética. Iniciemos nossos estudos com o empirismo humano nos estudos da genética, que remonta a tempos muito antes dos experimentos de Gregor Mendel, pois a humanidade já utilizava princípios da hereditariedade de forma empírica. Os agricultores e criadores selecionavam plantas e animais com características desejáveis para a reprodução, realizando o melhoramento genético por seleção artificial, mesmo sem conhecer os genes ou as leis da herança genética. Por volta de 1000 a 2500 a.C., povos antigos realizavam o melhoramento genético de bovinos, cães e outras espécies por meio da seleção artificial, escolhendo os indivíduos com características desejáveis para a reprodução. Alguns estudiosos empíricos da hereditariedade, como Hipócrates, Aristóteles e Lamarck, contribuíram para as ideias sobre hereditariedade, mas viveram em épocas muito diferentes e nenhum deles conhecia a genética como ciência, que só começou a ser estabelecida com Gregor Mendel no século XIX. Hipócrates, entre 460 e 370 a.C., propôs a teoria da pangênese, segundo a qual todas as partes do corpo produziriam partículas que seriam transmitidas aos descendentes. Essa teoria estava incorreta, mas foi uma das primeiras tentativas de explicar a herança biológica. Aristóteles, por volta de 384 a 322 a.C., contestou a pangênese e sugeriu que a hereditariedade resultava da contribuição dos pais durante a reprodução. Nesse contexto, o sêmen do homem possuía o princípio ativo para a vida e o sangue menstrual fornecia a matéria necessária para a formação do embrião. Também ele realizou importantes estudos sobre reprodução e desenvolvimento embrionário. Jean-Baptiste Lamarck, entre 1744 e 1829 d.C., defendeu que características adquiridas durante a vida poderiam ser transmitidas aos descendentes, herança dos caracteres adquiridos. Essa explicação foi posteriormente refutada pela genética moderna, embora Lamarck tenha sido um dos primeiros a defender que as espécies evoluem ao longo do tempo. Veremos a hipótese de Hipócrates sobre a pangênese. A hipótese da pangênese proposta por Hipócrates afirmava que todas as partes do corpo produziam pequenas partículas hereditárias que se reuniam nos órgãos reprodutores e eram transmitidas aos descendentes. Assim, as características dos pais, inclusive as adquiridas ao longo da vida, poderiam ser herdadas pelos filhos. Atualmente, essa hipótese é considerada incorreta pela genética moderna. Mas, resumindo a teoria da pangênese, cada órgão do corpo produzia pequenas partículas hereditárias chamadas de gêmulas. Essas gêmulas migravam para os órgãos reprodutores, sendo incorporadas ao sêmen e transmitidas aos descendentes, explicando, segundo essa hipótese, a herança das características dos pais. Hoje sabe-se que essa teoria está incorreta. Para Aristóteles, numa outra teoria, o sêmen, considerado um derivado purificado do sangue, fornecia o princípio ativo, que era a forma, enquanto o sangue menstrual fornecia a matéria para a formação do embrião. A ação do sêmen sobre o sangue menstrual originava um novo ser. Anthony van Leeuwenhoek, 1677, utilizando um microscópio, Leeuwenhoek observou pela primeira vez os espermatozoides no sêmen. A partir dessa descoberta surgiu a teoria do espermismo,
segundo o qual o espermatozoide conteria um ser vivo em miniatura, que seria dito como homúnculo, que apenas cresceria no útero materno. Essa teoria foi posteriormente refutada pela biologia moderna. O ser homúnculo, ser pré-formado no sêmen, representado como o ser em miniatura na figura, estava presente nos espermatozoides. Posteriormente, com a descoberta do óvulo, apareceram os teóricos chamados ovistas. Esses teóricos afirmavam que não era no espermatozoide que estava o ser em miniatura, o ser homúnculo, mas sim no óvulo. Para os ovistas, portanto, o óvulo continha um ser vivo em miniatura, já completamente formado. O espermatozoide teria apenas a função de estimular o desenvolvimento desse indivíduo. Assim como o espermismo, essa teoria foi posteriormente refutada pela genética e pela embriologia moderna. Mendel realizou cruzamentos controlados com plantas de ervilha, Aspisum sativum, o nome científico da ervilha, observando características como a cor e a forma das sementes, cor das flores e a altura das plantas, entre outras características. Ao analisar, ao analisar os descendentes por várias gerações, concluiu que as características hereditárias são transmitidas por fatores hereditários, hoje chamados de genes, que se segregam durante a formação dos gametas. Seus experimentos deram origem às leis de Mendel e marcaram o início da genética moderna. Iniciaremos agora nossos estudos sobre conceitos importantes para a compreensão dos mecanismos da genética, ou seja, veremos termos técnicos para compreender o desenrolar das explicações dos mecanismos genéticos. O primeiro conceito que veremos será o do cromossomo. Comecemos com o DNA, uma dupla hélice formada por nucleotídeos. Ele contém todas as instruções necessárias para o funcionamento da célula. Porém, o DNA sozinho é muito longo e precisa ser compactado para caber dentro do núcleo celular. Por este motivo, ele será condensado para a cromatina. Para que esse processo ocorra, o DNA se enrola em proteínas chamadas histonas e também interage com proteínas não histonas. Esse conjunto DNA mais proteínas forma a cromatina. Essa cromatina pode estar em dois estados. A eucromatina, que é uma região ativa, é a forma mais solta da cromatina. Nessa região, o DNA está acessível e pode ser transcrito, ou seja, os genes presentes ali estão ativos. Na heterocromatina, a região inativa, é a forma mais condensada. O DNA fica tão compactado que não pode ser lido. Então, os genes dessa região permanecem inativos. É importante pontuar que a cromatina, condensação do DNA, aparece principalmente durante a divisão celular, mitose e meiose, quando o DNA precisa ser organizado e distribuído de maneira precisa para as células filhas. No final das contas, o que percebemos? Que o DNA ele vai ser compactado com essas proteínas histonas e não histonas até tornar-se o cromossomo. Fenótipo, uma característica natural determinada pelos genes com a interação do meio ambiente. No lado esquerdo, vemos o fenótipo, no fenótipo a legenda dizendo: nasceu com cabelos pretos. Isso significa que a característica apresentada cabelo preto é resultado direto da expressão dos genes dessa pessoa, ou seja, o fenótipo é a manifestação visível do genótipo, influenciada também pelo ambiente, mas aqui representada como uma característica natural. A fenocópia à direita é a característica que imita o fenótipo, mas não é herança genética. Do lado direito, observamos um loiro claro descolorido, cabelo modificado artificialmente. Observe que essa característica não veio dos genes, foi causada por fatores externos como a tintura ou descoloração. Uma fenocópia é exatamente isso, uma característica que parece genética, mas foi produzida pelo ambiente unicamente. Ela copia um fenótipo, mas não altera o DNA. Gene dominante e gene recessivo. Aqui na figura, no cromossomo, numa área delimitada chamada de locos gênicos, temos os alelos dominantes azão e azinho.
Nesse mesmo loco gênico, como tem os dois genes, chamamos eles de genótipo, ou seja, a conjunção dos dois genes que podem ser os dois dominantes, ou dominante recessivo, ou só recessivo, temos a configuração de um novo conceito, que seria o genótipo. Para os genes podem ser classificados como dominantes ou recessivos, como a gente está vendo na figura. Os genes azão e azinho, cada um produz um tipo diferente de proteína. Isso ajuda a entender por que certos caracteres aparecem no fenótipo enquanto outros ficam escondidos. Alelo azão, que é o dominante. O alelo azão está associado à produção de proteína ativa. Isso significa que esse alelo produz uma proteína funcional capaz de exercer sua função na célula. Por produzir uma proteína ativa, o alelo azão domina a expressão do alelo recessivo quando ambos estão presentes. O alelo azinho recessivo. O alelo azinho está associado à produção de proteína inativa, ou seja, ele gera uma proteína que não funciona corretamente ou não é produzida. Por isso, o alelo azinho só se manifesta no fenótipo quando está em dose dupla, azinho-azinho, sem um alelo dominante para cobrir sua expressão. Ao observar a figura, percebemos que a dominância não está relacionada à força, mas sim à funcionalidade da proteína, produzida pela expressão gênica. Genes alelos. Em razão dos genes estarem no mesmo loco gênico, dizemos que eles são chamados de genes alelos. Conjuntos haploides. O nosso genoma é formado por conjuntos haploides, N, sendo um conjunto oriundo do pai e o outro da mãe. Na hora da fecundação do espermatozoide com o óvulo, forma-se o zigoto com dois conjuntos haploides. Por isso, no final da fecundação, dizemos que o nosso DNA ele é 2N, devido à conjunção com dois conjuntos haploides, advindo do pai e da mãe. Heterozigoto. No cromossomo com dois conjuntos haploides herdados da mãe e outro do pai, podem carregar uma versão diferente do mesmo gene quanto à dominância. Verificamos na figura dois alelos diferentes no mesmo loco gênico. Ao observarmos a dominância dos alelos, veremos que um alelo azão é dominante e um outro alelo azinho é recessivo. Quando o indivíduo possui o azão em um cromossomo e o azinho no outro, ele possui um genótipo em heterozigose e, portanto, o indivíduo é heterozigoto. Para a homozigose, avaliando os cromossomos, iremos observar que os genes alelos envolvidos são de mesma dominância, ou seja, ou eles são dominantes ou são recessivos, quanto aos alelos sendo avaliados. Nesses casos, classificamos o genótipo em homozigose, ou seja, o indivíduo é homozigótico. Aqui, nessa figura à esquerda, vemos que no mesmo locus gênicos temos os genes dominantes azão. Na figura direita, no mesmo locus gênicos, observamos os genes recessivos azim. Hemizigose. A hemizigose ocorre em genes localizados nos cromossomos X e Y, que são cromossomos sexuais. Nessa configuração cromossômica, observamos que uma parte do cromossomo X não possui correspondência no Y. Isso representa perfeitamente o conceito da hemizigose, muito comum na herança ligada ao sexo. No cromossomo X aparece o gene cesão. No cromossomo Y não existe esse gene. Isso significa que o indivíduo possui apenas uma cópia desse gene. Não há par correspondente. Essa condição é chamada de hemizigose, consequência genética disso. Quando um gene está apenas no X,
ele não tem alelo recessivo dominante para competir. A única versão presente é expressa diretamente no fenótipo. Por isso, características ligadas ao X aparecem com mais frequência em indivíduos X, Y. Exemplos clássicos de hemizigose: daltonismo, que está correlacionado com deficiência na captação de luz para visualizar certas cores. Veremos isso mais à frente quando tiver aula sobre características sexuais, doenças sexuais ligadas ao cromossomo X. Um outro é a hemofilia, que está correlacionada diretamente com a não produção do fator 8 de coagulação. Isso vai ser visto também um pouco mais à frente. E um outro exemplo, a distrofia muscular de Duchenne, onde não se produz a proteína distrofina, e isso tem uma relação direta com a hemizigose. Todas as características observadas aí estão ligadas diretamente ao cromossomo X, que são doenças ligadas ao sexo. Isso será visto mais à frente. Por fim, terminamos os conceitos sobre genética, e aí esses conceitos são importantes para compreendermos os mecanismos da genética, que será visto em aulas à frente. Até a próxima.